Muito obrigado, Sra. Presidente. É um prazer aqui estar, num dia em que efetivamente o relatório do Fundo de Solidariedade ia ser discutido, mas será discutido amanhã e, portanto, não haverá nenhum atraso na aprovação desse importante fundo. São 50,6 milhões de euros para Portugal, em virtude da tragédia que sofremos. É um prazer também estar aqui para discutirmos este dossiê que é fundamental para o desenvolvimento de Portugal, para as próximas perspectivas financeiras, para o próximo acordo de parceria que também vamos executar. Eu recordo que o quadro financeiro plurianual, na prática, existia desde 1988, mas só com o Tratado de Lisboa é que passou a ser juridicamente vinculativo. E o Tratado, o artigo 311, define uma duração mínima de 5 anos. Nós votamos, na semana passada, 2 relatórios, um sobre o quadro financeiro plurianual, outro sobre os novos recursos próprios, com uma esmagadora maioria. O resultado da votação do quadro financeiro plurianual foi 458 votos a favor, 62 abstenções, 177 votos contra. Nos recursos próprios tivemos 442 votos a favor, 88 abstenções e 166 votos a favor. Em termos dos deputados, dos grupos políticos e dos deputados portugueses que estão representados, tivemos os votos favoráveis de todos os deputados, com exceção dos deputados do Partido Comunista que votaram contra e da deputada Marisa Matias, que se absteve nos 2 relatórios. Em termos do calendário, a Comissão Europeia, em 2 de maio, fará a proposta do regulamento do quadro financeiro plurianual. Durante esse mês fará a proposta dos atos legislativos e há a promessa de que serão reduzidos para cerca de metade em relação ao quadro financeiro plurianual atual. Veremos se assim será ou não. Em termos dos objetivos, nós temos como objetivo que o quadro financeiro plurianual seja aprovado nesta legislatura, portanto até abril de 2019. Se assim não for, estou certo que entraremos não entraremos em 1 de janeiro de 2021 com os acordos de parceria em vigor. Portanto, será depois a próxima Comissão Europeia a fazer uma proposta, o próximo Parlamento. Nunca teremos um quadro financeiro plurianual e depois os acordos de parceria que daí derivam em plena execução em 1 de janeiro de 2021, e é importante que não haja nenhum atraso na execução dos fundos. Para além disso, nós estamos neste momento num bom momento em termos económicos e não sabemos como é que estaremos daqui a ano e meio. E desse ponto de vista, consideramos que também será mais fácil avançar com um bom quadro financeiro plurianual e que a União Europeia deve se mostrar unida mesmo face à saída do Brexit, até porque isso não diminui os nossos desafios, não diminui, nem pode diminuir a nossa ambição, e as prioridades políticas até podem aumentar. Qual é a proposta que temos? 7 anos em termos de duração. Houve a discussão inicial de 5 anos, de 5 mais 5, e há sempre uma grande apetência para os 5 anos ou os 5 mais 5, em virtude de uma ilusão que é pensar-se que se pode fazer coincidir um quadro financeiro plurianual com o ciclo do Parlamento Europeu ou até da Comissão. Mas 5 anos seria um desastre para Portugal, para quem defende a política de coesão. Nunca se conseguiria executar nos 5 anos, já nos 7 há a regra N mais 3 e ultrapassa os 7 anos, mas seria muito mau em termos do objetivo política de coesão os 5 anos. Está estabilizado, será 7 anos, ou seja, o próximo quadro financeiro plurianual será de 21 a 27, ainda que depois se chame Portugal 2030 ao próximo acordo de parceria. O quadro financeiro plurianual será de 21 a 27. Em termos das rúbricas existentes, defende-se uma nova rúbrica para a segurança e para a defesa. Aqui defesa não significa comprar armamento, ter um exército militar, significa coordenar meios e também ter uma investigação
que possa ser partilhado e, portanto, podermos diminuir inclusivamente a despesa, mas melhorarmos a coordenação neste objetivo. Mas segurança também significa, por exemplo, cibersegurança e a este nível, e a proteção das fronteiras externas é um dos objetivos, e está mais do que claro que essa é uma das prioridades. Porque é que defendemos uma nova rúbrica? O que tem como objetivo o de não termos políticas essenciais como ajustamentos para esta nova prioridade. E, portanto, nós temos esta nova rúbrica para poupar, por exemplo, a política de coesão ou até a política agrícola comum. Em termos do quadro financeiro plurianual e das prioridades que temos e daquilo que foi aprovado, eu considero que a proposta é excelente para Portugal. Eu diria que é uma proposta 5 estrelas para Portugal. A política de coesão, nós defendemos a sua manutenção para todas as regiões. Na política agrícola comum, defendemos o primeiro e o segundo pilar, primeiro continuar a 100% em termos das ajudas diretas e defendemos também que em termos do desenvolvimento rural, estes 2 pilares mantenham também o mesmo volume financeiro. Se olharem para a proposta que apresentamos, o POSEI, por causa das regiões ultraperiféricas, é uma das nossas preocupações e defendemos também o restabelecimento do POSEI Pescas, que tinha sido eliminado. Está aí uma linha nova também, que eu acho que deve ser defendida, que é uma linha nova para o turismo, uma nova linha orçamental, que também é uma proposta que fizemos. A nossa relação com a África não está esquecida e o reforço do plano de investimento para a África é importantíssimo, e um país como Portugal, que tem esse relacionamento com os PALOP, é essencial. Uma garantia para a criança também está aí, claro. Sobre a política de coesão, o que é que eu considero importante para além da manutenção do envelope? O PIB per capita deverá continuar a ser o principal critério em termos da afetação e da definição do envelope financeiro, mas depois também da própria redistribuição em termos das regiões. Eu recordo que a política de coesão tem como objetivo a diminuição das assimetrias regionais, o combate às disparidades, e essas continuam, e, portanto, é essencial que este produto interno bruto per capita, que pode ser acompanhado de outros indicadores, mas que se mantenha como o principal critério para todas as regiões, é aquilo que nós também pedimos. Em termos também desta política de coesão, há aí um elemento que eu considero essencial. Os membros da Comissão Europeia, os comissários, têm a tentação de procurar reforçar o seu portfólio. E, portanto, isso é uma tentação que existe em vários comissários. Mas no que diz respeito à coesão, é importantíssimo que os fundos se mantenham juntos, até porque têm o objetivo de sinergias. O Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu e o FEDER devem se manter juntos. É evidente que nós gostamos muito e concordamos com o pilar social, mas não podemos aceitar que, à custa do pilar social, se diga, por exemplo, que se vai concentrar no pilar social o Fundo Social Europeu e depois todos os fundos que existem, e todas as iniciativas, a Iniciativa Emprego Jovem, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, o Fundo para as Pessoas Carenciadas. Há esta tentação, mas se se retirasse e se centralizasse o Fundo Social Europeu, isso é meio caminho andado, não só para se reduzir a política de coesão, como para se desvirtuar aquilo que é a política de coesão. E este ponto é um ponto também importantíssimo. Sobre a política agrícola comum, ainda que possa haver uma reforma e uma maior ecologia e sustentabilidade, e até uma outra repartição em termos dos pagamentos diretos, isso já é uma questão mais setorial. O grande objetivo aqui é a questão do envelope financeiro. Um outro ponto que eu considero também importante são os instrumentos financeiros.
E nos instrumentos financeiros também pode haver a tentação de se querer uma única linha orçamental, um único fundo para os instrumentos financeiros todos que existem. E isso também, para além de diminuir a previsibilidade, dava também um espaço de discricionariedade que não é conveniente. E, portanto, fica clara a nossa posição que os instrumentos financeiros cada instrumento financeiro deve ter uma linha orçamental própria. E não podemos sequer, muito menos, imaginar que podíamos ter os instrumentos financeiros que são para fora da Europa misturados com os instrumentos financeiros que estão dentro da União Europeia. A este nível é importante uma outra coisa. O balanceamento, o equilíbrio entre instrumentos financeiros e as subvenções. E nós consideramos que a política de coesão deve continuar a ser o principal instrumento para o investimento. Isto não significa que não se devam utilizar os instrumentos financeiros. E deste ponto de vista, deixo aqui um alerta, que era essencial que a instituição financeira de desenvolvimento que temos, o Banco de Fomento, tivesse experiência, que não fosse, que tivesse músculo e que fosse uma instituição que, por exemplo, pudesse utilizar o plano Juncker de uma forma muito mais forte, ou para ser simpático, porque a Instituição Financeira de Desenvolvimento nem o tem utilizado. Nós, neste FC2, damos a possibilidade, que é algo extremamente útil para os pequenos projetos, de uma instituição financeira poder usar uma parte da garantia do plano Juncker e geri-la ela própria. E, portanto, pode utilizar uma parte da garantia, geri-la ela própria, e isto é o ideal para se apoiar pequenos projetos. Um país como o nosso, onde pequenos projetos é o mais comum, há uma grande dificuldade, a não ser que se criem plataformas de investimento mais alargadas. Foi o que se fez, ainda não há nenhuma. Não há nenhuma, não. Não há nenhuma plataforma de investimento. Há linhas de crédito, mas não para plataformas de investimento para projetos concretos. E, portanto, aqui, em termos de projetos até setoriais para determinadas áreas, seria, e projetos de 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros, ou até menos, seria interessantíssimo que a Instituição Financeira de Desenvolvimento o pudesse fazer, e para isso tem que ter experiência. E os instrumentos financeiros vão continuar, e serão sempre um elemento importante, para nós conseguirmos atingir os objetivos, financiar o quadro financeiro plurianual, manter os montantes que referi, reforçar o Erasmus+, reforçar também o Horizonte 2020, aumentar a iniciativa Emprego Jovem, e também o Programa de Apoio para as Pequenas e Médias Empresas, o COSME. Fizemos as contas, 1,3% deve ser o montante, 1,3% do rendimento nacional bruto, deve ser o montante de financiamento para o próximo quadro financeiro plurianual. Isto corresponde a cerca de 175 mil milhões de euros anuais a preços atuais. 1,3% é ambicioso, mas não deixa de ser realista. Se nós olharmos para o Orçamento Federal dos Estados Unidos, todos sabemos que corresponde a cerca de 20% do PIB. A União Europeia ter 1,3% não é nada de espetacular. Como todos sabemos, também isto funciona ao contrário do que devia funcionar em termos da construção do quadro financeiro. O próprio Presidente da Comissão diz, primeiro devíamos discutir as prioridades, devíamos saber o que é que queremos e depois devíamos definir o montante. Eu era um adepto deste modelo, o modelo bottom-up, o modelo da adição. Dizíamos o que é que queríamos para a política de coesão, dizíamos o que é que queríamos para a agricultura, dizíamos o que é que queríamos para o Erasmus+, para o Horizonte 2020, e depois tomávamos e víamos quanto é que dava, e era esse o montante que deveríamos financiar. Infelizmente, sabemos que não é assim que se passa, e há uma série de Estados-membros que procuram fixar sempre, e desde logo, o limite de financiamento. 1,3%, eu diria que é uma proposta séria, que permite financiar todas as nossas prioridades,
que é a forma de estar à altura também das expectativas dos cidadãos, mas até de cumprir todas as proclamações que o Conselho tem referido. E, portanto, o próprio Conselho, eu diria mesmo que se quiséssemos cumprir tudo aquilo que o Conselho publica e assume como prioridade, teríamos que ir além dos 1,3%. Mas 1,3% é uma possibilidade e nós temos aqui muito recurso próprio novo que pode ser utilizado, com o objetivo também, em simultâneo, de diminuir até a sobrecarga sobre o contribuinte. Há aqui o objetivo de não penalizar o contribuinte neste aumento e nesta necessidade de passarmos para 1,3, adicionando-se aqui aquilo que todos sabemos, que é a saída do Reino Unido trará uma diminuição anual de cerca de 10 mil milhões de euros. Embora estes 10 mil milhões de euros não sejam um número que eu acho que não vai ser esse o número final, até porque o Reino Unido vai querer participar numa série de programas e em relação aos quais também terá de fazer a sua contribuição. Tudo o que está fora do orçamento, se quisermos que entre para dentro do orçamento, deve ter o correspondente aumento em cima disto. O que é que estamos a dizer? O Fundo Europeu para o Desenvolvimento são cerca de 30 mil milhões de euros, é um fundo intergovernamental, está fora do orçamento. Se o quisermos pôr dentro do orçamento, isso não podemos estar a aceitar aqui cortes nas outras políticas. É o que referimos e é o que significa com o que está fora do orçamento. Se for para dentro do orçamento, tem de levar o correspondente aumento. Se olharem para a nossa proposta, também está aí uma linha para o euro. E não dizemos linha para a zona euro, porque a linha para o euro pretende abranger todos os Estados-membros, uma linha orçamental, não é uma rúbrica. Pretende abranger todos os Estados-membros e nessa linha nós colocaríamos um backstop para a União Bancária, mas colocaríamos também um fundo para as reformas estruturais, um fundo também para combater os choques simétricos e assimétricos e também os fundos de pré-adesão. E nesta linha, por exemplo, faria sentido que uma parte dos lucros do BCE fosse uma receita afetada para a capacidade orçamental para a zona euro. E cá está um novo recurso próprio, os lucros do BCE, a Comissão diz que poderão ser 16 mil milhões de euros anuais, se nós agarrarmos em metade destes lucros serão 8 mil milhões de euros anuais. As multas que existem, que são aplicadas pela Comissão Europeia, não faz sentido nenhum que regressem para os Estados-membros em função da sua contribuição. 2014 a 2017 foram 12 mil milhões de euros de multas que foram aplicadas e que depois, em função da contribuição de cada Estado-membro, elas na prática regressam para os respectivos Estados-membros. É claro que também há aqui um objetivo de, se nós reformarmos o IVA, se puder haver aí até uma reforma em termos daquilo que é base tributável, há aqui um objetivo que é o de se evitar a evasão e a fraude fiscal. E nas contas da Comissão Europeia, em termos de fraude e evasão fiscal, por ano, são cerca de 1 bilhão de euros. Isto é um número que impressiona, até porque isto corresponde ao orçamento dos 7 anos. Significa que nós, se conseguíssemos aumentar a eficiência das máquinas fiscais, se nós conseguíssemos evitar a fraude e evasão fiscal, poderíamos estar a ter uma maior receita e até diminuir as contribuições de cada contribuinte. Isto seria um objetivo extremamente importante. É claro que há outras receitas e mecanismos que já existem. Se falarmos do mecanismo das licenças de emissão de carbono, já existe. Portanto, pode também ele financiar a União Europeia. A União Europeia, que agora também para os países terceiros, vai ter uma receita para quem vai viajar para a União Europeia. Faz todo sentido que essa receita seja uma receita do orçamento da União. Nos direitos aduaneiros,
Era uma receita que já é um recurso próprio. Mas os Estados-membros cobram 20% dos direitos aduaneiros para fazerem a cobrança. Podemos ver se 20% não será um exagero para essa cobrança. Portanto, há aqui uma série de recursos próprios que devem existir e que podem existir com o objetivo, insisto, de, por um lado, até melhorar o mercado interno, da existência de uma melhor e uma mais justa concorrência, de se evitar a fraude e a evasão fiscal e de se diminuir o peso e a carga fiscal que existe hoje em cima do contribuinte. É claro que neste domínio também as plataformas digitais pagarem aquilo que devem e não fugirem aos impostos é um dos objetivos que eu acho que também todos devemos ter. Relembro, quadro financeiro plurianual, e para terminar... Pode estar com mais à vontade, porque não temos o Bloco de Esquerda presente, o que significa menos okay. 5 minutos. Pronto. Mas temos margem para finalizar, eu relembro que o quadro financeiro plurianual é aprovado por unanimidade no Conselho, após parecer favorável do Parlamento Europeu. Relembro também que nos recursos próprios o Parlamento dá uma opinião que não é vinculativa e que o Conselho também tem de aprovar por unanimidade e todos os Parlamentos nacionais têm de ratificar a decisão. E, portanto, na questão dos recursos próprios há esta dificuldade. A decisão atual dos recursos próprios permitia, em termos dos pagamentos, ir a 1,23%. Mas depois, com uma fórmula que a Comissão aplicou, aquilo dá 1,2%. E, portanto, em termos de pagamentos, e tudo aquilo que estamos a referir é pagamentos. Em termos do orçamento da União Europeia, há duas distinções. São as dotações de autorização e as dotações de pagamentos. As dotações de pagamentos seguem as autorizações. E as autorizações normalmente têm um montante e um nível superior. Na decisão de recursos próprios, o que tinha ficado era 1,23 para os pagamentos, na atual, e 1,27 para as autorizações. Aquilo que nós referimos aqui, insisto, são pagamentos. Uma última palavra, então, já que tem mais 5 minutos, que tem a ver com, e já agora mais 2 palavras, com condicionalidade e outra com flexibilidade. Somos a favor da flexibilidade. O quadro financeiro plurianual atual é inferior ao de 2007-2013, aparentemente. E aparentemente porquê? Porque no anterior perderam-se cerca de 60 mil milhões de euros. E neste não se vão perder porque no anterior as margens anuais que não eram utilizadas eram desperdiçadas. Nós neste quadro financeiro plurianual, todas as margens que não são utilizadas, quer em termos de pagamentos, quer de autorizações, vão para uma margem global e não se perdem. Mesmo assim ainda se perde aquilo que são os decommitments, as desautorizações, que é uma despesa que é afetada, se depois não for realizada, neste momento perde-se. E nós não queremos que isso se perca. E, portanto, nós queremos que tudo aquilo que foi, todos os compromissos que foram assumidos, se mantenham no orçamento. Também é evidente que há aqui instrumentos especiais que estão ligados ao orçamento, mas que não fazem parte destes limites. Por exemplo, o Fundo de Solidariedade, que é o Fundo para as Catástrofes. Neste momento tem 500 milhões de euros, nós queremos que passe para 1.000 milhões. Esse fundo não conta para os tetos máximos, e isso é algo que é evidente, porque só é acionado se necessário. Mas também, em termos de instrumentos especiais, temos um instrumento de flexibilidade para algumas urgências, temos também o Fundo Europeu para o Ajustamento à Globalização, também existe como um instrumento especial. Portanto, nós queremos aí flexibilidade máxima e que
possa também haver, por exemplo, a antecipação de despesa, aquilo que se chama o front-loading, que se possa antecipar a despesa para se combater ciclos económicos, por exemplo, mais desfavoráveis. Última palavra para a condicionalidade. Somos contra as sanções. Condicionalidade aqui em dois tipos. Condicionalidade macroeconómica, somos contra todo o tipo de sanções. Admitimos, não está aí no relatório que foi aprovado, mas é uma discussão nossa, interna, uma condicionalidade positiva, ainda que de condicionalidade pouco tenha, porque aí o objetivo é dizer-se quem cumpre reformas estruturais pode aceder, por exemplo, a uma reserva de desempenho, pode ser recompensado. Na outra questão que vai dar alguma polémica, que é no artigo 2º do tratado e tem a ver com o de Rule of Law, nós aí também consideramos que o orçamento da União Europeia não deve ser utilizado para penalizar beneficiários que não têm nenhuma culpa que um Estado-membro não esteja a respeitar o Estado de Direito. E, portanto, que se apliquem as multas ao Estado que não cumpre, que se utilizem os mecanismos, mas não somos favoráveis à utilização do orçamento da União Europeia ou dos fundos para impor sanções em virtude de Estados-membros não estarem a cumprir com o Estado de Direito. Aliás, impressiona-me que isto seja recorrentemente colocado porque, por definição, para se estar na União Europeia tem que se respeitar os valores e o Estado de Direito, o Estado de Direito tem de ser cumprido. Mas utilizar o orçamento e os fundos para se assumir essa obrigação é contraproducente, porque vai penalizar aqueles que não têm nenhuma responsabilidade, e serão os jovens, as universidades, as pequenas e médias empresas, as autoridades locais e as autoridades regionais. Portanto, eu considero que o nosso Governo até tem o trabalho facilitado face à proposta que nós temos aqui, se a defender e se a conseguir também levar avante do lado do Conselho. Eu acho que tínhamos aqui um quadro financeiro plurianual realista, ainda que alguns achem que isto é tudo insuficiente e que deveria ser muito mais, e por isso votam contra porque é insuficiente, mas se fosse 5% também estariam contra e diriam que era insuficiente e que 10% é que deveria ser o objetivo. Muito obrigado.